Feliz sábado. Estou muito feliz de estar aqui na igreja do Boqueirão, neste sábado, para estudarmos junto a palavra de Deus. Meu nome é Wellington, eu sou pastor aqui da Associação Central Paranaense. No momento estou da região do distrito de Quatiguá, aqui no norte pioneiro do nosso estado. E aqui eu tenho muitos amigos em que no meu ministério eu já encontrei, e também por um tempo estudei aqui na escola do Boqueirão, então também tenho os professores, colegas, e por isso estou muito feliz de reencontrar todos. Mas nessa manhã, como eu disse, eu vim para compartilhar a palavra com você. E eu gostaria de pedir para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Eu queria cumprimentar todos que estão acompanhando pela internet também. Eu sei que esse curso está sendo transmitido. Seja bem-vindo também aqui à Igreja do Boqueirão. Mateus capítulo 6. Nós já oramos pela palavra, ouvimos uma música que nos diz que nós viemos aqui para buscar a Deus. E agora vamos pedir para que Deus toque o nosso coração através dessa mensagem. Vamos orar, querido Deus. Mais uma vez entregamos o nosso coração em Tuas mãos e pedimos para que nesse momento o Senhor fale a nós através da Tua palavra. Por Jesus oramos. Amém. Quando nós iniciamos um novo ano, temos o costume de fazer metas. Quem sabe você já fez as suas ou ainda está fazendo. Mas nós que buscamos a palavra de Deus também colocamos motivos para orar e para pedir no novo ano. E por muitos anos eu peguei uma lista e fiz alguns pedidos a Deus e motivos de oração para esse ano. Já percebeu que nós temos uma maneira de orar e fazemos isso. Mas você já parou para pensar por que nós oramos dessa forma? Eu acho muito interessante um livro de um pensador aqui brasileiro, que o título do livro é Por que fazemos o que fazemos? Por que nós oramos da maneira que oramos? Você já parou para pensar nisso? Nós temos o costume de orar e colocar nossa oração entre pedidos e agradecimentos. E oramos em nome de Jesus por isso. E fazendo a minha lista de pedidos para este ano, comecei a meditar sobre oração. E tenho buscado na minha vida, em cada dia, ter uma vida de comunhão mais bíblica, não apenas pelo que eu aprendi, mas o que a Bíblia diz. E comecei a buscar textos sobre oração. E sabe o que eu encontrei? Eu encontrei que todos os textos da Bíblia que falam em pedidos de oração, ou agradecimentos a Deus por algo em oração, tem um sentido relacionado à presença do Espírito Santo. Por exemplo, quando Jesus diz lá, se você pedir, vai ser te dado. Jesus está falando do poder do Espírito. Quando ele fala lá, você vai bater e vai abrir a porta, né? Vai encontrar. Ele está falando do Espírito Santo. E comecei a analisar essas coisas e comecei a pegar algumas orações. Inclusive, nessa semana a gente até estudou uma oração de Daniel, né? E você percebe que o próprio pedido de Daniel para entender o sonho não está na Bíblia. Até a lição comenta que ele está falando de misericórdia ali, né? E comecei a perceber o seguinte: raramente a gente encontra personagens da Bíblia pedindo algo próprio para si. E quando agradecem por quem Deus é, não por ter recebido algo. O próprio Daniel, essa semana, nós vimos isso, né? Quando Deus mostrou para ele o sonho, ele agradeceu por quem Deus é, não pelo que ele tinha acabado de fazer somente. Irmãos, e eu meditando nisso, confesso para você que comecei a cada dia a ler mais a Bíblia para entender o que é a oração. E cheguei a algumas conclusões que gostaria de conversar com você essa manhã. A melhor forma de entender o que é oração é olhar para ver o que Jesus disse sobre oração. Como nós devemos orar, o que nós devemos pedir. Por isso o título da mensagem dessa manhã é o que orar em 2020. O que pedir para Deus. Vamos analisar o que nós devemos fazer em oração? Vamos ler a partir do verso 5. Nós vamos ler e comentar, tá bom?
No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, é uma continuação do capítulo 5, em que Jesus, ele está fazendo o Sermão do Monte, e ele está explicando o que deveríamos fazer realmente, segundo a vontade de Deus, na religião. Os fariseus faziam o que faziam, porque tinham tradições. Jesus vem e fala: não, vocês não estão fazendo o que o meu pai disse para fazer, vocês estão seguindo tradições. E ele começa a explicar, e ele fala do que é ser feliz, ele fala do adultério, ele fala de juramentos, fala de amor ao próximo, ele fala no começo do verso 6 sobre praticar a justiça, as esmolas, e aí ele começa a falar sobre oração. Vamos ler? Verso 5, então, do capítulo 6, diz o seguinte: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Primeira lição que a gente tira sobre oração, Jesus está dizendo o seguinte: quando você orar, não seja como, irmãos, me ajudem, como os hipócritas. Quem são os hipócritas? Jesus diz: os hipócritas são aqueles que gostam de orar aonde? Em pé nas sinagogas, nos cantos das praças. Eles gostam de orar de uma maneira que eles podem o quê? As pessoas possam olhar para eles, possam ver eles. Ou seja, eles oram por qual motivação? Porque eles querem aparecer. Jesus diz assim: não sejam como eles, porque eles já receberam a sua recompensa. E ele diz no verso 6: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Vamos pensar nesses versos. Jesus está dizendo o seguinte: quando você orar, você seguidor de Jesus, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai que te vem em secreto. Vamos comparar os dois versos? Verso 5, Jesus diz: quando você orar, não seja como os hipócritas, porque eles gostam de aparecer, eles querem ser vistos pelas pessoas. E Jesus diz: eles já receberam a sua recompensa. Qual é a recompensa dos hipócritas, meus irmãos? Jesus está dizendo que os hipócritas, eles já receberam a sua recompensa. Qual a recompensa deles? Interessante, né? Já parou para pensar nisso? Eles recebem a sua recompensa. O que eles estavam buscando? Aparecer. Qual era a recompensa deles? Eles apareciam. Jesus está dizendo assim: não ore como eles querem aparecer. Eles já receberam a recompensa, ou seja, eles já apareceram. Mas você, quando você for orar, fecha a porta do teu quarto, ora para o teu pai que está em secreto, e ele te recompensará. Qual é a recompensa de quem ora ao pai que está em secreto? Já parou para pensar nesse texto? Algumas pessoas já me falaram o seguinte: pastor, a recompensa de quem ora em secreto é acontecer tudo que ele pede. Inclusive, a gente usa o texto lá de João capítulo 14, que Jesus diz: tudo que pedir em meu nome vai acontecer. Mas se você ler o contexto, você vai ver que ele está falando da presença dele e do Espírito Santo também. Qual é a recompensa de quem ora em secreto? Olha de novo para o verso. Olha o que Jesus está dizendo. Verso 6, o finalzinho, ele diz assim: fecha a porta, e o pai que faz o quê? Que vê em secreto te recompensará. Qual a recompensa de quem ora em secreto? Ele é visto assim como os hipócritas, mas agora é diferente, porque os hipócritas queriam aparecer para quem? Para os homens. Mas aquele que ora em secreto para o pai, ele é recompensado pelo pai que vê, hein? Ou seja, quando a gente ora para o pai, na sinceridade do nosso coração, em secreto, quem nos vê? Quem nos vê, irmãos? O pai. Jesus está dizendo assim: a recompensa de quem é hipócrita é ser visto pelos homens, mas a recompensa de quem é sincero e busca a Deus em secreto é ser visto por Deus. Isso aqui já é fantástico, não concorda comigo?
Porque a gente vive num mundo de aparência. E na época de Jesus já era assim. As pessoas que eram religiosas gostavam de mostrar que eram. E Jesus está dizendo que a religião significa religar, né? Estar ligado a Deus não tem que ver com o que se aparece para os homens, mas sim o que aparece para Deus. Então a primeira coisa que nós entendemos sobre oração, segundo Jesus, é que oração sincera serve para que nós possamos ser vistos por Deus, não pelos homens. Interessante como as pessoas pegam esse texto e falam assim: está vendo, a gente só pode orar dentro do quarto com a porta fechada. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que quando você ora para o Pai te vê. Primeira lição que a gente tira nessa manhã é de que a oração é uma ligação direta com o Pai. Mas Jesus, ele não para aí, ele continua. O que diz no verso 7? Ele diz assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. O que Jesus está dizendo aqui? Está dizendo, além de você orar em secreto para o Pai, ou seja, a tua oração sincera para o Pai, para que Ele te veja, o que nós não devemos fazer na oração? Repetir. E algumas pessoas pegam esse texto e falam assim: está vendo? Eu não posso rezar para Deus, porque se eu fizer sempre a mesma oração repetindo, Jesus está falando, não faça isso. Mas olha que detalhe, Jesus está dizendo assim: não use vãs repetições como quem faz? Os gentios. Quem eram os gentios? Gentios eram pessoas que não professavam a mesma fé dos judeus. Ou seja, serviam aos outros deuses. E como é a oração de quem serve um outro Deus? Um pagão, que era a realidade aqui dos gentios. Eles não ficavam sempre repetindo. Jesus vai dar a resposta na continuação do verso. Olha o verso 8, o que ele diz? Ele diz assim, para nós não orarmos como gentios, né, porque eles presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Daí no verso 8 ele diz assim: não vos assemelheis, pois a eles, a quem? Os gentios. Porque Deus, o vosso Pai, o que diz aí, irmãos, na Bíblia? Ele sabe do quê? Do que tem necessidades, antes que lhe o que são essas repetições que Jesus está falando aqui? Às vezes a gente pega textos isolados, né, para falar de oração, e a gente esquece de ver o contexto todo. Quando a gente pega os dois versos, a gente vê que as vãs repetições que Jesus está falando, ele está dizendo assim: não seja como eles, porque Deus já sabe quais são as suas necessidades antes que você peça. As vãs repetições que Jesus está falando aqui são os nossos pedidos. Lembra que eu comecei o sermão falando para você que eu comecei a analisar as orações da Bíblia e percebi que pouco ou nada tem a ver com pedidos pessoais. E aí Jesus vem, quando ele vai explicar a oração, ele fala assim: não seja como os gentios. Sabe o que os gentios faziam? O povo que era pagão. Lembra lá? Quando ficava sem chover, eles faziam o quê? Eles iam lá e faziam vários sacrifícios para o Deus da chuva. E aí eles se cortavam, iam lá, faziam um sacrifício e pediam, imploravam, ficavam pedindo: por favor, Deus da chuva, manda o quê? Chuva. Aí vinha a chuva, eles falavam o quê? O Deus da chuva nos ouviu. Aí vinha muito sol, ou melhor, não parava mais de chover, só vinha chuva. Aí eles iam lá para o Deus do sol e falavam: por favor, Deus do sol, faz parar de chover, não aguentamos mais. E eles se cortavam, faziam sacrifício, etc. Por quê? Para que Deus atendesse. Mais ou menos era assim: eu me sacrifico, eu faço algo para que Deus o quê? Me responda, me atenda. Eu peço para que Ele faça. Isso é o que as pessoas que serviam aos outros deuses faziam. E sabe qual que é o problema, irmãos? É que nós temos uma cultura em que herdamos muitas coisas dos gregos que faziam exatamente isso. E até nossa forma de adoração muitas vezes tem a ver com isso. E até quando oramos, nós separamos oração para pedir. E Jesus está dizendo assim: não faça como eles, porque antes de você pedir,
Antes de você pedir, o que diz a Bíblia, irmãos? Deus já. Qual deve ser a nossa oração? Pedidos pessoais? Jesus está dizendo, não seja semelhante aos gentios, porque Deus já sabe o que você necessita, antes que você peça. Jesus está dizendo, não precisa pedir. Aí você está ouvindo isso e está falando assim, pastor, se eu tirar a oração e agradecimento, sobra o quê? O que eu devo orar? Como deve ser oração? Para que serve a oração? Lembra que eu falei? Por que fazemos o que fazemos? Já parou para pensar que a gente ora desse jeito porque a gente viu alguém orar? E tem muitas coisas que a gente faz na religião, em vez de olharmos para a Bíblia, a gente olha pelo que os outros fazem. Então nós oramos assim porque nos ensinaram desde criancinha, em nome de Jesus, amém. E essa dúvida que está passando na sua cabeça agora, a mesma dúvida que passou na minha quando eu li, e a mesma dúvida que passou na cabeça dos discípulos quando ouviram Jesus falar isso. Porque eles estavam acostumados a orar dessa forma. Eu vou pedir, Deus vai ouvir minha oração. Irmãos, os discípulos perguntam para Jesus, o que eu devo orar? O que eu devo pedir? E agora a lição para nós. Ele continua. Olha aí o verso 9. Aí vai vir a oração do Pai Nosso, que você conhece muito bem. Vamos orar não, né? Vamos ler, orando também. Vamos ler ali a partir do verso 9, o que diz? Diz assim, ó, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que eu devo orar? Jesus disse, pedidos não. Como eu devo orar? Pedidos pessoais não precisa, porque Deus já sabe. Aí ele faz a oração do Pai Nosso. Vamos pegar essa oração e analisar, para a gente entender como deve ser a nossa oração para Deus. Primeira coisa, Jesus diz assim, quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Irmãos, aqui do Boqueirão, me ajudem. O que significa santificado? Separado, santo. Santo é separado, né? A primeira frase do Pai Nosso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, é um pedido? Sim ou não? O que você acha? É uma afirmação, né? A gente fica confuso que fala assim, santificado seja o teu nome, mas quando a gente pega o significado, está dizendo assim, significa separado. Jesus está dizendo assim que nós devemos começar a nossa oração exaltando quem é Deus. Dizendo assim, Senhor, além de Pai de todos nós, não existe outro igual. É santificado, é separado. É um pedido ou uma afirmação? É uma afirmação. Mas tem pedido no Pai Nosso? Vamos ver. A próxima frase diz o quê? Verso 10. Venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como no... É um pedido ou uma afirmação? Agora você fica com medo de responder, né? Mas é um pedido, não é? Qual é o pedido? Venha o seu... Isso é um pedido pessoal? Aonde é o reino de Deus? Engraçado, sempre que eu pergunto isso, existe uma divisão, né? Algumas pessoas dizem o céu, outras acham melhor não responder. Aonde é o reino de Deus, irmãos? A gente está... Eu até acredito que você esteja dividido, porque a lição dessa semana falou que o reino está por vir na pedra, né? Mas Jesus, em uma ocasião, nesse contexto que também ele está falando do reino, ele diz assim, porque o meu reino já começou. O meu reino já começou. Onde é o reino de Deus? E olha que interessante, na oração do Pai Nosso, está dizendo assim, ó, vem o teu reino para onde? Olha que interessante, vem o teu reino e o quê? Seja feita a tua vontade, aonde? Na terra como no...
Vamos pegar por parte, para a gente entender bem isso aqui. Às vezes a gente ora sem parar para pensar, né? Onde é o reino de Deus? Primeira coisa, a resposta está na própria oração. Está dizendo assim, ó: venha o teu reino e seja feita a tua. Onde é o reino de Deus? Céu, coração. Olha a frase: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Onde é o reino de Deus? É mais ou menos assim: aonde que o rei da Inglaterra ele tem a sua vontade acontecendo? Dentro de que reino? No reino da Inglaterra, não é? Se ele é o rei da Inglaterra, a sua vontade acontece aonde? Dentro dos domínios da... O rei da Inglaterra, ele consegue fazer a sua vontade nos Estados Unidos? Por que não? Lá não é o reino dele. Como que eu sei então onde é o reino do rei da Inglaterra? É onde a vontade dele acontece, ou seja, dentro dos seus domínios. A oração do Pai Nosso está dizendo o quê? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aonde? Assim na terra como no céu. Ou seja, o reino de Deus pode acontecer tanto no céu quanto na... Onde é o reino de Deus? Agora você vai pegar a chave. Ainda não estão falando do céu, né? Estão divididos, né? Olha a chave do texto. O reino de Deus é aonde acontece a vontade de Deus. Venha o teu reino e seja feita a tua. Queridos, o meu trabalho pode ser o reino de Deus? Sim ou não? Qual é a condição? Se o que eu faço, a vontade de quem eu faço é a vontade de... Se o meu chefe manda eu ir para a direita, mas Deus fala, vai para a esquerda, se eu for para a direita, lá é o reino do meu chefe. Mas se acima da vontade dele eu vou para a esquerda, porque Deus me disse para ir para esse lado, a minha esquerda, né, estou falando, eu faço a vontade de Deus. É o que acontece na vida de Daniel, não é? Quem comandava a Babilônia ali, no tempo de Daniel? O rei. Mas o rei falou, você vai comer a minha comida. Daniel falou o quê? Porque Daniel, quem era o rei da vida de Daniel? Eu vou comer o que Deus. Depois a gente vai ler mais para frente, nas próximas semanas da lição, quando tem a estátua lá toda de ouro, vocês vão adorar. O que os hebreus fazem? A vontade do rei contra a vontade de quem? O que eles falam? Não, vamos nos dobrar, porque o que importa é a vontade de... Quem era o rei da vida desses hebreus? Deus. Queridos, o reino de Deus pode ser qualquer lugar, desde que a vontade dele aconteça. A minha casa pode ser o reino de Deus? Se a última vontade for de Deus. Se você falar assim, não, a última vontade é da minha patroa. Lá é o reino da minha patroa, não é o reino de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Qualquer lugar que você coloca a vontade de Deus acima de qualquer outra coisa, lá é o reino de Deus. Ou seja, você pode até anotar isso, o reino de Deus é aonde? É aonde acontece a vontade de Deus. E aonde pode acontecer a vontade de Deus? Assim na terra. Ou seja, o reino de Deus não tem limite. Olha que interessante, irmãos. O pedido principal do Pai Nosso tem que ver com o reino de Deus. E quando a gente chama o reino de Deus, a gente está pedindo o quê? Deus como rei. E quando Deus é rei, a vontade que acontece de quem? É dele. O pedido da oração do Pai Nosso é: vem o teu reino, faz a tua vontade em mim, faz a tua vontade agora. Esse é o pedido. E a oração continua, o que diz no verso 11? A próxima frase diz assim: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Isso é um pedido ou uma afirmação? E agora? Lê de novo aí. Confunde a gente, né? É um pedido ou uma afirmação? Isso confunde a gente pelas versões que a gente aprendeu desde criança, né? Por causa dos verbos e tal. Mas olha que interessante, a Bíblia diz assim, ó: o pão de cada dia nos dá hoje. Está dizendo assim, dá-nos hoje, ele dá hoje. Está em que tempo? Presente. Se é presente, o que está acontecendo? É um pedido? Se fosse pedido, como deveria ser? Nos dê o pão nosso de cada dia. Mas está dizendo o quê? Ele nos... Quando que Deus dá o pão? Agora. Ou seja, é um pedido ou uma afirmação? Afirmação, ou seja, sabe o que eu gosto de dizer? Que isso aqui é uma constatação.
Sabe o que acontece? Quando eu peço o reino de Deus, e o reino de Deus vem na minha vida, vem o teu reino, faça a tua vontade no céu, na terra. Sabe o que acontece? Automaticamente o pão de cada dia, ele... É por isso que Davi diz assim, eu nunca vi o justo mendigar o pão. Sabe o que Jesus está ensinando para a gente, irmãos? Ele está dizendo o seguinte, não se preocupe em pedir coisas desse mundo, peça o meu reino, porque a partir do momento que existe o meu reino, pão não falta. E sabe o que é o pão aqui? No contexto desse povo que está ouvindo, são necessidades. Lembra do verso anterior que a gente viu? Não precisa repetir, não faça como os gentios, porque eles acham que se falar, ficar pedindo, aí vai acontecer. Não se preocupe, porque antes de você pedir, Deus já sabe. É por isso que Davi, quando a gente estava cantando a música, né, estava pensando isso. Davi, quando escreveu o Salmo 3, ele diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas no meio da oração ele fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Sabe o que Davi está dizendo? Está dizendo assim, eu posso passar por problemas, mas eu não vou ter medo, necessidades dos problemas da vida, porque eu sei que se o Senhor é o rei da minha vida, o Senhor está presente. No reino de Deus o pão não falta. E o que é o pão? Necessidade. No reino de Deus, quando Ele vem, as necessidades são supridas. Eu não sei você, mas quando eu li isso e entendi, eu falei, uau! Por quanto tempo eu orei errado, pedindo coisas para Deus. Irmãos, eu lembro quando eu era mais novo, eu ia na igreja no culto de quarta, e às vezes eu ouvia um pedido de oração, e daí no outro culto a mesma pessoa vinha e falava assim, eu quero agradecer, porque eu recebi o que eu pedi semana passada. E eu pensava assim, puxa, mas eu pedi e não veio. Aquela pessoa então é mais forte do que eu. E eu às vezes ficava me colocando assim, num estado de que aquilo que eu estava pedindo para Deus não estava sendo aceito por Ele, porque talvez a minha fé fosse pequena. E aí a gente vai crescendo um pouquinho, e você pergunta isso para alguém, e alguém fala assim, não, sabe o que é? É que Deus tem 3 formas de responder. Já ouviu isso, né? A gente aprende isso, dizendo assim, ó, Deus pode responder como? Sim, não e você para para pensar na sua vida, nossa, acho que na minha vida só teve espere um pouco. Porque eu nunca sei nem se é sim, nem que é não. Eu fico esperando. Porque a gente transformou a oração como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Lembra da historinha lá? Que a gente esfrega, acontece o quê? Aparece. E aí a gente faz os pedidos. E lembra quando Jesus falou dos gentios, né? Que são aquele povo que era pagão. E às vezes a gente faz a mesma coisa. Quando Deus não responde o que a gente quer, a gente faz o quê? Vamos fazer uma vigília de oração. Jejum. Vamos pedir para todo mundo orar. E eu às vezes ficava pensando isso, né, irmãos? Não estou criticando quem faz, claro que não. Eu estou analisando aqui a minha experiência de oração. E eu estava pensando nisso. Quando era adolescente eu pensava, nossa, parece que Deus é tão cruel, né? Porque parece que Deus está sentado em um trono, olhando para o mundo, e vê alguém sofrendo, e Ele fala assim, enquanto todo mundo não orar, eu não vou agir. E aí a gente começa, agora tem WhatsApp, na época não tinha, né? Começa a espalhar nos grupos, ora lá, e começa a espalhar, e ora, e a gente começa a orar e a clamar, porque a gente lê lá em Crônicas que diz assim, enquanto o povo que chama com o meu nome não se humilhar e orar, se ele se humilhar e orar, aí eu vou ouvir as suas preces. E a gente fica confuso, eu devo orar, e começa. E aí Deus não atende. Sabe, isso mexeu muito comigo até no ministério. Quando eu iniciei meu ministério, fui pastor em Campo Largo. Eu lembro que a gente estava intercedendo por um bebê que estava doente. E a gente resolveu fazer uma vigília de oração. E a gente estava lá a gente passou a noite orando. E no meio da madrugada, sabe qual foi a notícia? O bebê tinha morrido. E eu ficava pensando, puxa, mas eu estou me sacrificando. Nós ficamos orando. Por que Deus está permitindo isso? Mas olha que interessante, irmãos. Mais uma vez, deixa eu explicar, né? Eu não estou criticando ninguém que faz isso, porque Deus, Ele aceita um coração sincero. O que eu estou falando é da questão do que Jesus está ensinando sobre a Bíblia. Jesus está dizendo assim, o teu pedido não é sobre coisas, o teu pedido é sobre o reino. Nem combinei com o pastor Fortes, ele leu esse texto, né? O seu pedido tem que ser sobre o reino.
Sabe por quê? Porque quando o reino acontece, não importa as outras coisas, a vontade do rei prevalece, e a vontade do rei é que o pão não vai faltar, o pão ou seja, a sua necessidade vai ser suprida hoje. Não se preocupe com as coisas. E quantas vezes nós perdemos a fé, meus irmãos, porque não tivemos respostas? E Jesus está falando que oração não é pedido, oração não é agradecimento. Aí você pergunta, o que é a oração? Você está começando a entender ou não? Estou quase concluindo. Vem o teu reino. O texto continua dizendo então que o pão dá hoje, Deus supre a necessidade de hoje, mesmo que você não peça, Ele já sabe. E aí vem o verso 12, que ele diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Isso é um pedido ou uma afirmação? E agora, né? Eu vejo que está todo mundo em dúvida, se eu falar que é pedido e não é, né? É um pedido, ele está dizendo assim: Senhor, me perdoa se eu perdoar quem me deve. E é um pedido forte, né? Olha que interessante os pedidos da oração do Pai Nosso. Ele diz, Pai Nosso, está santificado seja o teu nome, né? Ele diz, venha o teu reino. O primeiro pedido tem a ver com Deus, Ele acima de tudo. E aí faz a sua vontade, o pão dá a cada dia. Aí o segundo pedido tem a ver com quem? Comigo e com o próximo. Olha que interessante. Senhor, me perdoa, se eu perdoar. Vocês estão percebendo que a oração de Jesus é um resumo da lei? Qual era o resumo da lei que Jesus disse? Está lá até no Antigo Testamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo? Olha o Pai Nosso. Venha o teu reino. Amor a Deus, venha. Venha o seu reino. O Senhor é rei. O Senhor faz a vontade. O Senhor me dá o pão. Ou seja, o Senhor me sustenta. E aí o segundo pedido é o quê? Senhor, me perdoa se eu perdoo o meu irmão. Olha que interessante. Até agora, teve algum pedido egoísta nessa oração? Teve algum pedido sobre coisas? Espero que vocês estejam assim como eu fiquei quando eu estudei isso aqui. Ai, as minhas orações. O texto continua, e vem mais um pedido. Olha o outro pedido da oração do Pai Nosso. Diz assim, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí diz assim, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse terceiro pedido tem a ver com o quê? É a minha vida pessoal, mas não é de coisas, você percebe? Está dizendo assim, Senhor, não me deixe cair aonde? Na tentação. Interessante, quando eu li esse texto, irmãos, eu imaginava mais ou menos assim, né? Eu às vezes luto com o meu peso, né? E sabe que ser pastor, às vezes a gente sofre, né? Porque a gente vai visitar um irmão e tal. E os irmãos de vocês gostam de fazer tantas coisas boas para nós, né? E eu, quando li esse texto, eu imaginava essa cena, né? Uma vez eu falei que eu ia fazer um regime, ia parar de comer doce por um tempo, né? E eu fiz um propósito, estava conseguindo. Aí fui visitar uma pessoa, falou, pastor, fiz algo para o senhor. Eu falei assim, ixi, agora, né? E ela chegou lá com um pudim de leite condensado e colocou na minha frente. E agora eu fiquei naquela dúvida, e agora? Vou ou não vou comer? Né? Eu não posso nem. Ela falou que fez para mim. E aí eu lembrava desse texto, que o texto diz assim, não nos deixes cair. Aí eu ficava pensando, e agora? Se eu comer o pudim, eu vou cair na tentação, é pecado. Porque eu falei que não ia, e agora eu vou lá e como. E eu achava que era essa luta. Mas irmãos, quando você vai ver essa oração no original principalmente, você percebe que o pedido que vem ali na sequência, quando ele diz assim, não nos deixes cair em tentação, ele fala assim, mas livra-nos do quê? No grego a palavra livra-nos do maligno. Em outras palavras, Jesus não está falando que o problema é a tentação. Jesus está falando que o problema é um maligno. Em que sentido? É quando você se torna o mal. Não tem nada a ver com você cair num pecadinho, ou você comer aquilo que não queria, ou aquilo. Não! Jesus está falando, me livra do maligno, me livra do mal, me livra de ser portador do mal para as pessoas, de ser aquele que leva a maldade, porque quando eu caio na tentação, eu corro o risco de levar o mal para os outros. E sabe quando você para pensar em Eva, né? Quando Eva comeu o fruto lá no paraíso, né? Ela caiu na tentação de Satanás. Você viu qual foi a ação dela depois que ela pegou aquele fruto? Ela fez o quê? Levou para o marido.
Sabe, irmãos, não existe pecado que não tenha solução. Amém por isso, né? Qual a solução para todos os pecados? Cristo, Jesus, não importa o teu pecado. Pediu perdão, Deus perdoa. Mas tem uma coisa. Jesus está dizendo que o problema aqui não é cair em tentação, o sentido. Mas o problema é quando você se torna um maligno, um mal. Leva o mal para as pessoas. Jesus está dizendo assim, me livra do mal, do maligno. E aí ele termina a oração dizendo, teu é o reino, teu é o poder e a glória. Irmãos, algum pedido pessoal no sentido de coisas nessa oração? Vocês concordam comigo que essa oração é um modelo que Jesus deixou para nós? Eu também concordo, e quando eu peguei a minha oração e esse modelo e coloquei ali tudo junto, percebi que nesse filtro a minha oração estava faltando. E aí você olhando para mim fala, tá bom pastor, eu entendi tudo isso que o senhor falou, agora o senhor vai concluir, mas eu ainda não entendi o que eu devo orar no ano de 2020. Irmãos, como eu disse para você, eu fazia listas de coisas, e eu cheguei à conclusão que a minha oração serve só para uma coisa. Sabe qual que é o objetivo da oração? Não são pedidos nem agradecimentos. O objetivo da oração é ter a certeza de que o rei está com você, de que o reino está com você. É por isso que Paulo diz assim, orai sem... Sabe para que serve a oração? Serve para a gente lembrar que Deus cuida da gente. Se você tem um amigo que você só pede as coisas, a hora que você vê ele na rua ali, você faz o quê? E ele vai pedir de novo, vou atravessar do outro lado, né? Às vezes Deus está olhando para a gente assim, porque a gente faz vigília de oração para pedir, a gente faz jejum de oração para pedir, a gente faz 10 dias de oração para pedir, mas não é o reino, são coisas. E aí a gente faz como aquele jovem que quer uma namorada, né? E ele olha para Deus e faz a oração e começa a fazer assim, né? Senhor, eu preciso de uma namorada. Por favor, Senhor, me envia essa namorada. E eu gostaria que ela fosse ruiva, morena, loira, não sei, né? De tantos metros de altura, que tivesse o olho azul, que tivesse 2 Ferraris, que tivesse várias casas, que fosse de uma família muito rica. E ele começa a pôr uma lista de coisas lá na oração, né? E no final da oração ele fala o quê? Porque ele tem tradição, ele diz o quê? Que seja feita a tua... Como assim a tua vontade? Você acabou de falar tudo que você quer e tem cara de pau dizer assim, seja feita a tua vontade, Senhor. Não é isso que a gente faz às vezes? Senhor, cura minha família, me cura da doença, me faz isso, me arranja um emprego, me faz aquilo. Mas no final, que seja feita a tua? Espera aí. Se é para fazer a vontade dele, você precisa pedir algo? Olha o Pai Nosso. Peça o reino, vem teu reino. E a sua vontade vai acontecer assim na terra, como no... Qual é o pedido que eu devo fazer? Eu vou concluir com o próprio capítulo. Vou concluir esse sermão com o próprio capítulo. A gente esquece que está no mesmo... Olha o contexto do texto. Se você olhar, depois que Jesus termina de falar de oração, ele fala como eu devo jejuar. Depois do verso 16 ali, verso 19, ele fala dos tesouros do céu. Que os tesouros do céu são mais importantes que os tesouros da terra. E depois ele fala da luz e das trevas, os 2 senhores, que não tem como servir 2 senhores, as riquezas ou a Deus. Olha que coisa, olha o contexto, está falando de coisas. Aí ele fala da vida ansiosa. E aí ele fala das aves, fala dos lírios. E aí eu queria que você terminasse comigo lendo esses versos. Olha o que diz o verso 31, do mesmo capítulo. Olha que coisa. Verso 31, olha o que diz. Jesus, ele diz o seguinte, portanto, capítulo 6, verso 31, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste, Ele sabe que necessitais de todas elas. Olha, ele está repetindo lá o início da oração, né? Não peça, Deus já sabe. Não fique preocupado com o que você vai comer, o que você vai vestir, as coisas desse mundo, porque são gentios, eles se sacrificam por isso. Aí Jesus diz assim, vamos continuar lendo agora, o verso que o pastor leu antes para nós, verso 33 diz o quê? Buscai, pois o quê, irmãos? Em primeiro lugar, o seu reino, a sua, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E Jesus diz no verso 34, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia o próprio mal.
Qual deve ser a minha oração para esse ano, irmãos? São coisas? Qual deve ser a minha oração? Oh, glória a Deus, vocês entenderam a mensagem. A minha oração deve ser: venha o teu. Sabe que até como pastor é difícil falar isso para você. Todo final de ano, às vezes nós ficamos ansiosos, qual vai ser a transferência, né? Vocês também estão falando de pastor, qual vai ser o pastor que vem? A gente olha, onde que Deus vai orientar, ou ali a associação vai te mandar para outro lugar, quando a gente se forma eu vou ter chamado, e você tem no teu trabalho essas aflições, né? E a gente pensa, o que eu vou fazer? Senhor, me coloca em tal lugar, ou me deixa aqui. E aí a Bíblia diz assim: não, Wellington, não ore por isso. Ore pelo reino de Deus. Aonde você tem que ir, você vai. Se você entregar no reino de Deus. Quem sabe nessa manhã eu estou falando para você que não é um pastor, e isso não tem a ver com você, mas você tem coisas desse ano que estão te deixando preocupados. Eu até queria chamar o pessoal que vai cantar para se preparar aqui, enquanto eu vou fazer esse último apelo para você. Você está preocupado com as coisas desse mundo, pensando o que eu vou fazer esse ano, como vai ser esse ano. Eu gosto de uma música que diz assim: descansar nos braços do Pai. Sabe o que é descansar nos braços do Pai? É confiar. É dizendo assim: eu posso não ter o trabalho que eu queria, eu posso não ter passado na prova que eu queria, eu posso não ter entrado na faculdade que eu queria, mas não importa, porque eu quero o reino, e o reino de Deus é a vontade dele na minha vida. E se a vontade dele acontecer, não importa a doença, não importa se a resposta não veio, não importa se o trabalho não veio como eu queria, não importa as coisas desse mundo, o que importa é que a vontade dele aconteça. Isso não muda a nossa forma de orar? Sim ou não? O que vocês acham? Eu mudei totalmente. Eu aprendi a não orar mais por coisas, mas sim orar pela presença dele. Sabe por quê? Porque quando acontece isso eu falo como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. Irmão, sombra da morte é bom? É gostoso passar pelo vale da sombra da morte? Talvez eu estou falando para você que recebeu uma notícia de uma doença e você não sabe se vai ter cura. Querido, não desista, porque se o reino acontece na tua vida, nada pode te deter. Se a cura não veio ainda, não desista, porque o reino de Deus não se limita a esse mundo, acontece tanto na terra quanto no céu. Mas eu preciso ainda falar mais coisas para você. Não desista de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim: que aquele que crê em mim, ainda que morra, o maior medo das pessoas é a morte. E Jesus está dizendo que aquele que busca o reino dele, nem a morte segura, amém? Não são os problemas desse mundo, basta buscar ele e o seu reino. Por isso que Paulo diz assim: para mim o viver é Cristo, lembra disso? Eu vivo Cristo, porque se eu viver Cristo não importa nada, eu tenho tudo, porque Jesus é tudo. Não importa se o trabalho não está dando certo, não importa se as relações não estão dando certo, eu vivo Cristo. E quando eu vivo Cristo, o morrer é lucro. Qual é a resposta que você precisa de Deus? Você sabe que um rei não precisa dar resposta para os seus súditos, ele só espera que os súditos cumpram a sua vontade. Talvez você não tenha respostas hoje, mas no reino de Deus, a vontade dele acontece, e Deus tem o poder de transformar a maldição em bênção. Está vivendo um problema? Busca o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão. Amém. Você pode ficar de pé. Eu queria fazer uma oração, porque Jesus venceu na cruz para te dar o reino, que é a sua vontade, amém? Querido Deus, traz o teu reino para o nosso coração. Traz o teu reino para o nosso trabalho. Traz o teu reino para a nossa família. O seu reino para a nossa igreja. Que a sua vontade aconteça em todos os detalhes. E se tem alguém aqui nessa manhã, Senhor, precisando de respostas, ou cura, ou libertação, que ele entenda, Senhor, que o mais importante é a tua presença. Porque se o Rei está presente, existe luz. E se existe luz, não existem trevas. Por isso ilumina a nossa vida. Abençoa o restante de sábado, a nossa escola sabatina daqui a pouco também. Em nome de Jesus, amém.